Sejam bem-vindos ao canal de Interpretações Bíblicas. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e trago para você alguns ensinamentos pela linhagem da hermenêutica, que tão somente traz as interpretações dos versículos bíblicos e textos. Aqueles textos difíceis que você não consegue compreender, definir, dentro desse canal eu trago as interpretações. Eu aproveito para lhe convidar para você acessar o nosso site, porque o nosso site é o jornal do nosso projeto missionário. Tudo que você precisa saber de todos os nossos trabalhos está no nosso site, www.missionariomarcelogomes.com. Aproveite e torne-se membro do nosso site. Esse canal e outros mais você vai encontrar Orando com Jesus, você vai encontrar Missionário Marcelo Gomes e Interpretação de Sonhos. Visite, tudo para acrescentar bênção para a sua vida, tá certo? Vamos para o ensinamento de hoje, em nome de Jesus Cristo. A nossa interpretação bíblica de hoje, nós vamos estar pautado no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. Nós estaremos falando sobre o significado da palavra Pentecostes ou do acontecimento Pentecoste. Há muitas divergências, polêmicas, contradições e significados infundados, ou seja, interpretações incorretas, e as pessoas passam esses ensinamentos para frente e existe um determinado grupo que vai aprendendo de uma forma fora do original, tá certo? Então nós vamos aqui absorver o original, a verdade, o que fala conosco acerca dessa palavra chamada Pentecostes, ou o significado, tá bom? Vamos lá, vamos ler primeiro o texto sagrado, tá? Pega a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que traz por título A Descida do Espírito Santo, tá bom? Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, em Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e que estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão mostos. Bom? Olha, nós vamos estar aqui, tá? Pautado em Atos dos Apóstolos,
capítulo de número 2, que fala sobre a descida do Espírito Santo, chamado também o dia de Pentecostes, tá? Vamos aqui pegar uma cronologia, tá? De uma forma simplificada, porque se eu for entrar aqui nos pormenores, tá? Me aprofundar muito, acaba criando uma confusão na mente da pessoa. Então vamos abordar de uma forma bem simplificada. Esse estudo e os demais estudos que nós assim trazemos pela linha da hermenêutica, algumas pessoas nos fazem comentário: missionário, está faltando alguma coisa, não é só isso, está incompleto. Não, não é que esteja incompleto. Aqui é um ensinamento parcial, simplificado. Você tem que ter a sua busca, a sua meditação. Você tem que pesquisar a Bíblia. Você tem que estudar. Aqui nós não trazemos 100% dos conteúdos de ensinamentos, tá bom? Você tem que ter a tua parte com Deus. Você tem que ter a sua busca, a sua pesquisa, para que você aprenda, tá certo? Vamos lá. Para muitos é muito confuso esse tipo de assunto. Para outros já trazem um significado, tá? Afastando-se do original, o que quer dizer esse ensinamento, tá? Vamos de uma forma bem simplificada. Perceba uma coisa. Palavra Pentecoste quer dizer tão somente o 50º dia, tá bom? Por isso que deriva-se esse nome, Pentecoste. Por que 50 dias? Após a Páscoa, 50 dias depois, acontece esse fato, tá? Aonde o próprio Jesus manda que os seus apóstolos, discípulos, fiquem reunidos em Jerusalém para que do alto fossem revestidos pelo Espírito Santo. Primeiro ponto a ser observado. Eu quero acrescentar aqui uma cronologia, sabe por quê? Essa cronologia ela vai enriquecer o teu conhecimento, vai enriquecer o teu sermão, o teu ensino bíblico, as tuas palestras, vai enriquecer muito. Vamos entrar nessa cronologia dos 50 dias a começar o dia da Páscoa, tá? Por isso que dá-se-á 50 dias após o dia da Páscoa. Amém? Perceba uma coisa. Após a Páscoa, esse período, Jesus fica 40 dias ensinando os discípulos. Depois desses 50 dias, desses 40 dias, acontece o fato histórico e visto por todos. A ascensão de Jesus. Após a Páscoa, 40 dias, Jesus ensinando os seus discípulos e dar-se-á a ascensão de Jesus. Eu quero fazer uma observação, tá? Óbvio que antes de eu estar aqui te ensinando, eu li a Bíblia, eu pesquisei e eu quero chamar a sua atenção de um perigo. Podemos dizer grave? Sim. Que perigo é esse? Cuidado com as suas pesquisas na internet, porque no mesmo assunto, às vezes você encontra diversidade de significados. Tem significados que são felizes, tá? Condiz com o original. Mas tem significados que contradiz o original. Isso é o perigo. É aí que está o perigo, tá? Aonde eu quero chegar? Se tem 40 dias após a Páscoa até a ascensão de Jesus, subentende-se para completar os 50, faltam 10 dias. Não é isso? Será ou não será? Você tem que raciocinar. Você tem que pesquisar. 40 mais 10, 50. Eu te chamo a atenção. E os 3 dias que também conta-se a morte de Jesus? Então, na verdade, dariam quanto? 53 dias. Eu não posso chegar a essa matemática cronológica. Por quê? Se é Pentecoste 50º é 50.
Amém? Então, acredita-se, tá bom? Que são 40 dias após a Páscoa até o dia da Ascensão, tá? E mais 7, não 10. Por quê? 40 mais 7, 47, e os 3 que Jesus estava morto. Se os 3 dias, nós temos que contar esses 3 dias, tá certo? Na sua morte, né, o sepultamento e ressurreição, nós temos que contar ele. Então, se você partir dos 40 dias com mais 7, coincide com os 3. Agora, se você contar os 40 dias com mais 10, vai dar 53. Isso é só uma divergência teológica para acrescentar subsídios teológicos para o teu enriquecimento do conhecimento bíblico, tá bom? Vamos prosseguir. No Antigo Testamento, também os judeus, eles faziam esse tipo de observação. Eles também faziam esse tipo de festa, tá bom? Porque na verdade Pentecostes é uma festa, tá? É uma festa da alegria. Eu vou trazer o significado para a igreja moderna. Eu vou falar sobre isso também, porque é importante nós frisarmos acerca disso. Os judeus, a antiga aliança, o antigo pacto, o Antigo Testamento, eles também observavam essa questão, só que de uma forma um tanto quanto diferente. Eles observavam esse período também como, tá, o momento em que Moisés recebeu o Decálogo, a tábua dos 10 mandamentos, ou chamada Torá para muitos, que é o Pentateuco, tá bom? O Antigo Testamento também, eles admiravam essa festividade, essa comemoração, partindo desse princípio. E também coincidia-se, tá, no final da colheita, esta comemoração. Nós vamos encontrar um pouco lá na frente essa comemoração da colheita, as primícias, tá bom? Você vai entender uma aplicação num fato que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, coincidindo com a colheita, tá? Aqui no Antigo Testamento, realmente a colheita da agricultura, dos grãos. Só que, quando for aplicar aqui no Novo Testamento, essa colheita vai haver uma transformação de figura, de cenário, de imagens, tá bom? Ela vai transformar, você vai entender quando a gente chegar aqui em Atos capítulo de número 2, tá bom? Então coincide, tá? A festa dos judeus no Antigo Testamento com a festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo no Novo Testamento. Outra coisa muito importante, tá bom? Você saber, para acrescentar nas suas palestras, que aqui inaugura-se a igreja moderna, a igreja na terra do tempo da graça, tá bom? Aqui inaugura-se. Isso é importante você saber, é importante a gente frisar sobre isso, porque vai enriquecer o teu conhecimento, tá? Aqui inaugura-se. Qual o objetivo de Jesus, a intermédio do Pai, enviado, ordenado pelo Pai, para que acontecesse no cenáculo essa reunião ordenada por Jesus para o dia de Pentecostes? Veja bem, vamos separar alguns pontos a serem observados que vai fazer toda a diferença. Preste bem atenção. Se Deus ordenou, a intermédio do seu Filho, que isso acontecesse, isso aqui não é para ficar somente nas Escrituras. É um fato importante, sério, para todos que creem em Deus e procuram ter uma vida com Ele. Eu tenho que extrair isso para a minha vida. Digo dessa forma porque tem alguns que estão se abstendo desse texto aqui, ou interpretando de uma forma humana, uma forma particular. Vamos observar aqui na ótica divina, tá?
pela direção do Espírito Santo, o que verdadeiramente Deus quer produzir em nós através desse fenômeno, esse acontecimento para as nossas vidas. É um revestimento, é uma descida do Espírito Santo, ordenado por Jesus, esse fato. Os discípulos se encontram ali no cenáculo, reunidos, porque era de costume, porque esse período dava-se a comemoração das colheitas, o fruto, né, da terra, as colheitas, os grãos. Então, as pessoas comemoravam. Deus, sabendo disso, ele dar-se-á esse fenômeno nesse período, porque estrategicamente haveriam pessoas de várias regiões. É por isso que a Bíblia começa a descrever, né, uma série de regiões. A Bíblia que fala, uma série de países. A Bíblia que fala, tá certo? Então, Deus aproveita esse episódio para o episódio do Pentecostes, porque já estavam reunidos ali o povo. Já estava aquele alvoroço, aquela festa, aquela alegria. É por isso que quando o apóstolo Pedro, ele faz o seu discurso, ele consegue arrebanhar um número assim incrível, tá? Para o reino de Deus. Por quê? Porque ali cumpre-se a colheita humana. Tá entendendo? No Antigo Testamento, nos judeus, na festa, na visão dos judeus, era a comemoração da colheita da agricultura, dos grãos, dos alimentos. Aqui já é uma colheita humana para Deus. Tá entendendo? A tipificação, a simbologia cronológica que o texto nos indica. Isso é fundamental você entender para o teu subsídio teológico, tá? Para o teu ensinamento, para as suas palestras que você for ministrar posteriormente. Isso vai enriquecer e muito para que você entenda. Eu quero fazer uma observação aqui muito importante para esse fato aqui. Preste bem atenção. Tudo isso aqui é profético, tudo isso aqui é predestinado por Deus e tudo isso aqui é para nós. Observe uma coisa, diretamente não é para a salvação, tá? Diretamente não é para a salvação. Mas você vai observar algo aqui muito importante, muito sério, e eu não posso deixar passar desapercebido. Esse fato aqui, ele é exclusivo para nós. Para que, missionário? Exclusivo para nós. Porque Deus está promovendo esse fenômeno, esse fato, ou esse episódio, para que nós fôssemos revestidos. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Estar cheio do Espírito Santo não é evidência de você estar ensinando, de você estar lendo, de você estar pregando, de você falar bonito, ou de você ser um teólogo renomado de uma denominação renomada. A evidência de estar cheio do Espírito, segundo esse texto, não são essas evidências. Sabe por quê? Deixa eu lhe fazer aqui uma observação. Se eu pegar uma pessoa que não tem uma vida com Deus, tá? E essa pessoa estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fazer um curso teológico, mesmo que ela não tenha compromisso com Deus, ela vai ministrar eloquentemente, vai dar um banho de Bíblia em muita gente, vai falar da história bíblica, mesmo não tendo uma vida com Deus. Por quê? É o âmbito decorativo. Então não é evidência eu falar bonito, eu entender o que está aqui, tá? Retransmitir com eloquência, com intrepidez. Isso não é evidência de estar cheio do Espírito, tá bom? No caso aqui do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2,
A evidência de estar cheio do Espírito Santo é você estar revestido. Ou seja, é você sair do seu estado natural e entrar no estado sobrenatural de Deus. Então, revestimento significa tão somente você está vestindo uma outra vestimenta em cima dessa vestimenta que nós já temos, que é a nossa vestimenta natural. Para que isso? Porque Deus, Ele quer nos enviar para fazer a obra dele. E esse enviar, que é chamado o id, nós temos que estar revestido. E esse revestimento é o Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai te dar graça. É Ele que vai te dar autoridade, sabedoria, para quando você lidar com os demônios, tá? Com os espíritos malignos, legiões, castas, principados, potestade, o homem natural dentro da igreja, ele não tem êxito contra essa batalha. Só tem êxito contra essa batalha quem está revestido, cheio do Espírito Santo. Então, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou revestido, eu não posso me igualar a este mundo. Eu não posso me igualar às práticas desse mundo. Eu não posso estar igual às pessoas neste mundo. Eu tenho que ter uma vida separada. Eu tenho que ter uma vida santa, uma vida purificada, uma vida com testemunho. Mais uma observação: testemunho é eu estar vivendo aquilo que eu leio, aquilo que eu estudo, aquilo que eu prego e aquilo que eu louvo. Eu tenho que viver isso. Não adianta eu louvar uma coisa e não estar vivendo. Não adianta eu pregar uma coisa e não estou vivendo. Não adianta eu ensinar uma coisa se eu não estou vivendo. Isso não é revestimento, tá bom? Não é revestimento. Revestimento é capacidade. Revestimento é poder. Revestimento é estrutura espiritual que o Senhor nos concede para você fazer a obra. É por isso que muitas pessoas são envergonhados quando estão fazendo a obra. É por isso que muitas pessoas não têm êxito. É por isso que muitas pessoas cometem e praticam escândalos no reino de Deus. Por quê? Porque não estão preparados, não foram para o cenáculo, não foram revestidos, não receberam o Espírito Santo. Então não estão preparados, capacitados espiritualmente por Deus para determinada obra ou para praticar aquilo que está exercendo na igreja, no reino de Deus, na obra de Deus, tá bom? Então eu não posso fazer de qualquer maneira, eu tenho que estar revestido, eu tenho que estar preparado. Esse é o nosso Pentecoste. Deixa eu acrescentar aqui algo muito importante. Pentecoste não é sinônimo de barulheira. Sou pentecostal, falo em línguas estranhas, creio e utilizo os dons espirituais, creio piamente, tá? 100%. Mas Pentecoste, muitas das vezes, não é esse sinônimo que descrevem aí. Uma barulheira, uma gritaria. Não. É uma festa? É uma alegria? Sim, porque está comemorando a colheita. Momento importante. Está comemorando a descida do Espírito Santo. Obviamente, falou em línguas estranhas, vai haver um reboliço santo, tá? Vai haver barulhos, sem dúvida. Mas no original, tá bom? O Pentecoste é alegria de espírito, tá bom? Às vezes as pessoas estão envolvidas naquele movimento na igreja e só é abençoado dentro da igreja. Sai, a vida daquela pessoa é uma mesmice, é uma tragédia, é um fracasso, é uma derrota. Que Pentecoste é esse na sua vida? Que Espírito Santo é esse que está movendo na sua vida? O Espírito Santo não move só na igreja,
Ele move em você, em qualquer lugar aonde você estiver. Então, Pentecoste é alegria espiritual em nós, não simplesmente num movimento, muitas das vezes, emotivos, emocional, precipitados ou induzidos, tá bom? Pentecoste, lembrando uma vez mais, é uma alegria interior, sobrenatural, um revestimento que você tem que ter todos os dias e em todos os ambientes que você tiver, não somente naquela empolgação num culto de adoração a Deus, tá bom? E tudo tem que ser com ordem e com decência. O apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, ele mesmo repreende porque estava uma bagunça na igreja. Todos ao mesmo tempo falando em línguas estranhas, ninguém ouvia a pregação, os indoutos não entendiam nada, havia uma grande confusão naquela igreja. Então, a manifestação dos dons espirituais em apreço, ou línguas estranhas, com ordem e com decência. Porque se você falar em línguas, tá? Aquele que ainda não tem uma vida com Deus, estiver no culto e não entender, de que valeu você estar falando em línguas estranhas? Então o apóstolo Paulo nos orienta que devemos falar línguas estranhas, mas tem que ser com entendimento. Tem que haver um intérprete, ou você mesmo ter esse dom, ou uma outra pessoa ter esse dom de interpretar as línguas estranhas, para aqueles que estão dentro do culto entendam verdadeiramente o que significa. Aonde dar-se-á o que diz em Romanos capítulo de número 12, o nosso culto racional a Deus. Culto racional é culto com entendimento, com razão e com lógica. Não é simplesmente uma reunião de pessoas, todos querendo fazer o que quer de uma forma desorganizada. Não é isso. Então, ressaltando uma vez mais, Pentecoste não é sinônimo de barulheira, de gritaria. Defendo piamente o pentecostalismo, tá? Sou pentecostal, o Espírito Santo move-me, sou revestido, tenho o Espírito Santo e zelo por isso, tá bom? Então, uma vez mais, o nosso culto tem que ser racional, o Pentecoste tem que ser racional, com entendimento, com sabedoria, com prudência e na direção do Espírito Santo. Você tem que ter a sua alegria interior 24 horas e em qualquer lugar, tá bom? Nós trouxemos aqui esse ensinamento de uma forma bastante simplificada. Eu só estou incentivando você mergulhar na Bíblia, pesquisar mais, ter a sua particularidade com Deus. Medita na palavra do Senhor, para que você venha acrescentar conhecimento sobre a tua vida religiosa, espiritual com Deus, tá bom? Olha, que Deus lhe abençoe. Espero que esses pequeninos ensinamentos tenham acrescentado conhecimento sobre a sua vida. Deus tenha lhe abençoado, tá bom? E se assim Deus nos permitir, eu estarei com um novo tema, um novo vídeo trazendo para você. Se você quer receber novas postagens, é necessário que você se inscreva nesse canal. Sabe por quê? Quando você se inscreve, eu notifico você dentro do seu canal quando eu postar um novo vídeo, um novo tema, tá bom? Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Você é livre para opinar, tá bom? Olha, faça o seu comentário e compartilhe com outras pessoas para que possam receber também o conhecimento da palavra do nosso Deus, tá bom? Olha, assim Deus permitindo, nós voltaremos com uma próxima videoaula de interpretação bíblica, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.